Olá, boa tarde a todos vocês sintonizados na Nativa FM. Este é o programa Reflexões com Deus, programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio, a nossa congregação aqui na cidade, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus o direcionamento do Senhor sobre nossa vida nessa próxima hora. Ó Deus Santo e Poderoso, te louvamos, te exaltamos e glorificamos, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos conduza e nos guie neste momento, nessa próxima hora, no nosso programa Reflexões com Deus. Que o Senhor entre com graça e providência na vida de cada um que está ouvindo e que eles possam ser abençoados pelo Senhor e possam receber do Senhor uma palavra de oração, uma palavra, Senhor, que vá de encontro às suas necessidades e aos corações. E que o teu nome seja glorificado. Colocamos essa cidade em tuas mãos, bem como todos os seus moradores, Pai, lojistas, os comerciantes, as donas de casas, o poder público, Senhor, representado na pessoa do nosso prefeito. Também colocamos em tuas mãos os enfermos, Senhor, aqueles que estão acamados ou estão hospitalizados. Que o Senhor entre com providência e graça na vida de cada um. Bem como também, Senhor, console aqueles que estão enlutados, para que eles possam receber do Senhor o abraço caloroso de consolação. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa vida, derramando o teu bálsamo, o teu Espírito sobre nós, para que aqueles que estão no erro possam ser libertos e aqueles que já te servem possam continuar firmes, louvando e bendizendo o nome do Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de ser. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nossas vidas, porque vivemos pela graça do Senhor e para a tua glória. Seja louvado o teu nome, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Suja em nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Ainda sujo em nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido
nova vida, nele vamos desfrutar. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos.
Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Olá, voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus, o programa da nossa congregação presbiteriana aqui em Dionísio, da nossa igreja ali, mãe em Nova Era, Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, que tem várias igrejas e congregações e pontos de pregação espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo, na verdade. E a nossa igreja aqui na cidade de Dionísio é uma congregação que é uma extensão, na verdade, da igreja de Nova Era. E estamos aqui para servir a igreja do Senhor, servir também a cidade de Dionísio pregando o verdadeiro evangelho, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus porque você está aqui conosco, nos ouvindo, e você tem também a possibilidade de nos ver aí. O nosso programa hoje está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Nativa, então se você tem um aplicativo do Facebook aí, procure a Rádio Nativa 98.7 e você vai ter ali as imagens também, vai poder nos acompanhar ao vivo ali pela página da Rádio Nativa. Deus abençoe a todos vocês, é um privilégio poder tê-los aqui conosco nessa próxima hora, louvando a Deus com hinos maravilhosos como os hinos que já ouvimos e outros que ainda ouviremos, e também do compartilhar da palavra de Deus. Queremos mandar aqui os nossos abraços, como sempre de costume, no início do nosso programa, aos comerciantes e lojistas da nossa cidade, que sempre nos atende aí com muito carinho e que faz também o comércio girar aqui na nossa cidade. Um abraço aqui especial ao seu Jairo, ali do Bar do Jairo, que sempre nos recebe com grande alegria, ele e sua esposa, Dona Celeste. Um grande abraço a vocês e a sua família. Também os nossos queridos da padaria Sua Delícia, que nos atende também com muito carinho e muito amor, né? E também aos nossos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação presbiteriana, que Deus abençoe a cada irmão, a cada membro da nossa igreja, e também aos irmãos das demais denominações ali, a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista do Pastor William e seus membros, que Deus abençoe a todos, e é muito bom ter o carinho e o respeito de outros irmãos, e nós louvamos a Deus porque somos o corpo de Cristo. E não estamos separados, pelo contrário, estamos juntos, né? Às vezes quem não entende, quem não conhece o meio evangélico, acha que por termos diversos nomes ou nomes diferentes, que nós chamamos de denominação, que nós somos diferentes, somos igrejas diferentes. Não, pelo contrário, somos uma só igreja, nós professamos a fé no mesmo Deus, temos a mesma crença. Apenas um entendimento diferente em alguns pontos da teologia, da interpretação bíblica, como tem também em outras religiões, as maiores aí no mundo, do islamismo ao budismo, ao catolicismo, também tem as suas diferenças teológicas, né? Já vista, por exemplo, a teologia da libertação, né? Não é tão aceita pelo católico mais ortodoxo, né? Ele não partilha das ideias da teologia da libertação. O católico mais ortodoxo não. Você vai para o mundo do Islã também, mesma coisa. Há os sunitas, há os xiitas, dentro da mesma fé, porém com pensamentos teológicos diferentes. Também nós, evangélicos, embora nós temos a mesma fé, nós cremos no mesmo Deus, partilhamos da mesma palavra, né, que a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e de prática, nós também temos pensamentos teológicos diferentes, divergentes, mas nós partilhamos e nós cremos no mesmo Deus, então nós temos a mesma fé. São nossos irmãos, não importa a denominação ali. Então um abraço a todos os irmãos, a todos os pastores aqui, representantes das suas igrejas. Que Deus abençoe. E claro, não podemos esquecer de você, dona de casa, que está aí no seu lar,
já trabalhou bastante hoje, já preparou o alimento desde manhã para aqueles que foram para a escola trabalhar e também para aqueles que vão retornar do trabalho e da escola, sempre com muita alegria, com muita disposição, né? Sem olhar para o retorno, mas simplesmente por amor. Então, vocês fazem isso. Deus louve, Deus abençoe vocês e que vocês continuem louvando a Deus com o seu trabalho, tá? Então, não se esqueça, o nosso programa também está sendo transmitido ali pela página do Facebook da Rádio Nativa. E se você quiser nos conhecer, quiser bater um papo com a gente, nossa igreja se reúne, conforme você viu na nossa agenda, às terças-feiras, 7h30, às 19h30, né? Às quintas-feiras, às 19h30 também. Nós estamos estudando até o final do mês de janeiro, embora o tempo está passando rápido, estamos em novembro, né? No mês de novembro, nós estamos estudando sobre escatologia. Nós estamos estudando ali os capítulos 6, 7 e 8 do livro do Apocalipse, sobre a abertura dos selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então, se você quer saber o que é isso, que linguagem é essa que o Samuel está falando, o que esses evangélicos creem, bom, não é diferente da Bíblia de nenhum outro cristão. Mas vai lá, né? Vai lá e vê o que nós estamos aprendendo nas quintas-feiras. E domingo pela manhã, né? Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical. Então você é convidado para também às 9 horas da manhã participar com a gente. E à noite o culto que nós chamamos de culto solene, né? Ou culto público, ou culto da família, e como os nomes são diversos, mas é culto solene, onde nós ouvimos a pregação da palavra, Deus falando conosco, e onde nós louvamos e adoramos a Deus através das nossas canções e através de todo o nosso ser. Vamos ouvir mais algumas canções e já voltaremos para a exposição da palavra do Senhor. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e em si morreu, supremacia e trono são Deus.
Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Com os pés feridos de tanto andar, viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Pai alegre chorou, vem do Pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do Pai.
Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidoro Garcia, número 22. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus, louvando a Deus, louvando ao nosso Senhor pela sua companhia, por você estar aqui conosco até este momento, né? Já estamos aqui meia hora de programa, ainda temos mais meia hora para compartilhar a palavra do Senhor, para também ouvir mais canções e louvar a Deus pela sua vida, pelo que Ele tem feito em sua vida, louvar a Deus por nos dar a vida, louvar a Deus por nos garantir a vida eterna para todo aquele que nele crê, né? Bom, você acabou de ouvir a nossa agenda semanal, eu quero reforçá-la para que você não esqueça aí, tá? Então nós temos reuniões semanais, pelo menos 3 reuniões semanais, tem alguns meses que tem 4 até 5, mas com as programações extras, mas nesse mês, nessa semana, melhor dizendo, nós temos aqui, tivemos oração ontem, foi uma noite muito gostosa de oração, onde podemos interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfrentando lutas e batalhas. Então nós dobramos os nossos joelhos e oramos pelos mais diversos pedidos, né? Nós temos muitos motivos para orar. E amanhã, quinta-feira, nós temos então nosso estudo bíblico. Estamos tratando de Apocalipse, né? E amanhã especificamente vamos tratar do abertura do selo 2 e do selo 3. O que é isso? Apocalipse é um livro alegórico, que tem figuras de linguagem, mas também tem uma mensagem para a igreja, a mensagem para a igreja e também para este mundo, das coisas que já aconteceram e das coisas que em breve vão acontecer. Nós vamos tratar amanhã de uma cena em que João olha para o céu e vê o Cordeiro abrindo o livro, né, um livro que estava selado por dentro e por fora. E então, ao abrir esse livro, ele vê o primeiro selo, já foi, e agora o segundo selo que ele abre tem uma revelação. Se o primeiro selo que foi aberto foi o Evangelho sendo anunciado como paralelo àquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 24, que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, e aí viria o fim. Então, o primeiro cavaleiro, foi aberto o primeiro selo, e o cavaleiro no cavalo branco, saiu anunciando a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação. E agora o selo 2 é um cavalo vermelho, né? Tem um significado essa cor, ele tem uma missão, acontecem muitas coisas quando esse cavaleiro recebe a ordem de vai, né? Então eu não vou dar spoiler. Se você quiser saber quem é este cavaleiro, o que simboliza a sua cor, qual a sua missão, se ele atinge ou não o propósito dele e se este selo está se cumprindo agora ou não, eu te convido às 7h30 você ir ali na nossa igreja, Rua José Isidoro Garcia, número 22, e então lá discutiremos e aprenderemos mais sobre esta parte do texto de Apocalipse. E domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, porque acontece aos domingos, né? E nós estudamos as nossas confissões de fé. A nossa igreja ela é pautada pelas Escrituras, somente as Escrituras como única regra de fé e de prática, mas nós temos os nossos documentos doutrinários, né? Documentos que nos norteiam contra a fé, ou seja, mas não é a Bíblia que norteia? Sim, esses documentos eles são interpretações da Bíblia para que a gente possa entender de forma sistematizada os temas que lá estão. Então nós estamos estudando este documento que é importantíssimo para a nossa igreja. E à noite nós começaremos uma série no livro de Malaquias, né? Pregaremos o capítulo 1 do livro de Malaquias com lições maravilhosas de aplicações para a nossa vida. Então você vai aprender um tempo em que o povo está voltando do cativeiro e está ali passando por uma ressignificação da sua fé, está trazendo consigo
costumes, ideologias da Pérsia, e o Senhor então tem trabalhado nesse povo para que esse povo seja moldado, né, e seja um povo puro, um povo limpo, né? Então é um livro muito interessante. Então essa é a nossa agenda semanal e você é convidado a estar conosco. Bom, neste momento vamos abrir as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Lembrando a você que está nos ouvindo aí pelo aplicativo, ou pelo aplicativo da rádio ou pelo link, né, no site, nós também estamos transmitindo o programa pelo Facebook. E eu sei que isso possibilita, né, irmãos fora de Dionísio aqui que possam nos ouvir, amigos e irmãos, né, como os irmãos ali da Igreja do Horizonte Azul, que sempre nos acompanham, né? Então um abraço aí ao Fábio Sarmento, que é o evangelista, meu amigo, que dirige a Igreja do Horizonte Azul, Jackson também, que sempre está ouvindo, a Rosângela, que é a presidente da SAF ali, sempre está nos ouvindo também, e outros irmãos que vira e mexe também estão nos ouvindo da Igreja do Horizonte Azul, uma igreja muito amada, muito querida. Também a Igreja de Santo Amaro, né, a IPSA ali, com vários irmãos que nos ouvem, também irmãos em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e também irmãos aqui para o Vale do Aço, aqui, né? Também como a nossa irmã Kátia Heller, ali da nossa agência missionária, que faz um trabalho muito lindo de missões, e também com a SAF ali, eu falei Ipatinga na semana passada, mas não é Ipatinga, é outra igreja, que eu acabei me esquecendo aqui agora. Mas a irmã Kátia Heller ali, que faz esse trabalho maravilhoso ali na região do Vale do Aço, um grande abraço ali. E aos demais irmãos que estão nos ouvindo aí no Nordeste, aqui no Norte, né, graças a Deus pelo link do site e pelo Facebook, nós temos esse alcance aí em outros estados e municípios também da região. Bom, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, nós vamos estudar aqui o versículo 16 e 17. Romanos é uma carta bem interessante, escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos ali que viviam na cidade de Roma, e com grandes desafios, né? Vivendo na capital, podemos assim dizer, daqueles que perseguiam o povo de Deus. Então, os irmãos da igreja, os irmãos que estão lá em Roma, nessa igreja, né, em Roma, e sempre bom lembrar aqui a quem está nos ouvindo, que quando a gente fala os irmãos que estão na igreja de Roma, então não tem uma ideia, uma igreja no formato como a que nós conhecemos hoje, né, como prédios luxuosos, bonitos, espaçosos, não. Eram geralmente casas, alguns abrigos, né, que eles se reuniam para louvar a Deus e para aprender a palavra. Então, Roma era a grande capital ali do Império Romano, né, que dominou o mundo antigo, e então esses irmãos estão ali entre práticas de idolatria, de depravação. Paulo vai escrever o capítulo 3 só para detalhar isso, o nível moral que aquela cidade possuía através dos seus imperadores, da sua liderança. Esses irmãos conviviam, infelizmente, com esse tipo de conduta, né, que havia entre os magistrados e também entre o povo de Roma, o povo mais simples, que já estava contaminado pela imoralidade dos imperadores, dos senadores e até mesmo de religiosos da época. Então, Paulo escreve para essa igreja, para que essa igreja tenha fé, para que essa igreja entenda que ela precisa permanecer firme no Senhor e que Deus está observando tudo isso. Então, os versículos 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bom, o assunto que Paulo trata aqui, Paulo tratou muito, não só em Romanos, mas também, principalmente, na carta de Gálatas, sobre a justificação, né? A justificação e também a fé, né? Então ele trata sobre a justificação, principalmente na carta de Gálatas. Em Romanos ele vai falar também da justificação, vai falar dessa justiça que acontece e vai trabalhar muito com o aspecto da fé, né? Então a ideia é que, ainda que a justiça de Deus ela não seja compreendida por aqueles irmãos que vivem
numa cidade de injustiça, Paulo vai ensinar nestes trechos, né, principalmente no versículo 17, que ele vai ensinar que a justiça de Deus é revelada no Evangelho e que o justo vive pela fé. E isso é um princípio central, podemos assim dizer, que significa que a salvação que é dita, que é transmitida, ela não é obtida por obras humanas. Tá? Isso é muito interessante, Paulo falando aos irmãos, principalmente aí nas demais cartas, Gálatas e outras, né? Efésios também, que não é obtida por obras, ela não é por obras humanas, ela não é por aquilo que o homem faz, mas ela só é possível através de Jesus Cristo. Tá? Só em Jesus Cristo o homem é salvo. Nessa declaração, ela tem, nos últimos dias, tem ecoado no mundo todo, né? Só Jesus Cristo que salva. Então, essa fé é um dom de Deus, não é algo que eu consigo com os meus próprios esforços. Não é algo que depende de mim, não é algo em que eu tenho que me esforçar para ter. É um dom de Deus. E é declarada, né? E a palavra de Deus declara que os justos, aqueles que creem, né, eles receberão a justiça de Deus e terão os seus pecados perdoados pelo Senhor. Tá? E este agir, esta ação de receber a fé e de ter os pecados perdoados, não é uma realização pelo próprio mérito da pessoa. Ela não tem como conquistar isso, ela não tem como ter fé. Por exemplo, eu quero ter fé, ela não depende dela, né? E também não depende dela, eu vou me salvar, não depende dela. Tá? Com isso, Paulo trata nesses versículos, né, sobre a justificação pela fé, o Evangelho como revelação. Paulo vai falar do avanço ou da manutenção da fé e também da obra versus a fé. Então ele começa no 16 dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho e não devemos ter mesmo vergonha do Evangelho. Né? O Evangelho não é para que nós tenhamos vergonha, embora muitas vezes a gente abra aí as páginas da internet, principalmente aí esses aplicativos de vídeos rápidos de corte que virou uma moda no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil parece que a coisa é pior. Então as pessoas vivem de cortes e aí muitas pessoas dizem assim, eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu tenho vergonha de dizer que eu sou um cristão por causa de tanto escândalo. Você que está me ouvindo, que é um cristão de verdade, um cristão autêntico, você que entregou sua vida a Cristo, você que foi lavado e remido, você que foi regenerado, tá, pelo sangue de Cristo, não tenha vergonha do Evangelho. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho não há nada nele que nos motive a nos envergonhar. Mas tem textos difíceis que não dá para ler. Olha, desculpa, né? As pessoas não se escandalizam quando alguém sai na rua falando um palavrão escabroso. As pessoas não se escandalizam quando maridos traem as suas esposas. As pessoas não se escandalizam de ver os jovens se acabando nas drogas e na prostituição. As pessoas não se escandalizam diante das injustiças que estão acontecendo, como no nosso Brasil, a todos os dias. As pessoas não se escandalizam quando o justo, o inocente, ele é tratado como um bandido, né? E quando um bandido é tratado como se fosse uma pessoa justa. Ninguém se escandaliza com isso. Mas aí vai se escandalizar com a Bíblia, quando Deus manda lá no Antigo Testamento fazer coisas que aos olhos dessas pessoas dizem, não, mas não é possível, Deus foi mandar fazer isso, olha que coisa, não, eu não creio nisso, eu não creio no Deus do Antigo Testamento, eu não consigo olhar com bons olhos o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas no Antigo Testamento, mas conseguimos ver tudo com naturalidade o que acontece nos dias de hoje. Isso chama-se hipocrisia. Quando nós não nos escandalizamos com as coisas que acontecem no dia a dia, mas aí quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a gente diz, não, isso não pode, nem posso nem citar isso, não posso nem pregar isso. Toda a palavra de Deus é inspirada e ela é útil, ou seja, ela é útil para exortação, para edificação e para justiça. Então, Paulo diz isso lá em 2 Timóteo.
Então o Evangelho nós não temos do que nos envergonhar. Por quê? Paulo dá a resposta, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, ou seja, as palavras da Bíblia Sagrada não são apenas letras com letras, não são apenas construções gramaticais. As palavras da Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse não são apenas histórias que aconteceram num passado ou profecias que vão acontecer num futuro. Não são biografias de homens como Jesus Cristo, como apóstolo Paulo, como Davi, Moisés, Noé, Abraão, Ruth e outros tantos. Não são apenas biografias. Também não são um apanhado histórico, científico, geográfico. Não. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós mergulhamos nela, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquele que tem contato com a palavra de Deus, ele é transformado, porque não é apenas um livro como outro qualquer. Há livros muito bons que nós lemos e conseguimos mudar algumas ações da nossa vida, né? Livros que nos incentivam a trabalhar mais, a conquistar bens financeiros, livros que nos ensinam a sermos melhores maridos ou melhores esposas. Há livros que nos ensinam como educar os nossos filhos de forma correta. Há livros que nos ensinam culinária. Há livros que nos ensinam como ter uma noite de sono melhor, um descanso melhor, como ter a saúde do corpo melhor, a saúde mental. Há livros de autoajuda, há livros de incentivo, há livros de todas as maneiras. Há livros que nos fazem chorar porque tocam no nosso coração, no nosso sentimento, como os livros de romance, ou livros de Shakespeare, livros de Machado de Assis, né? Há livros fantásticos que nós lemos e ficam marcados na nossa vida, como Dom Quixote de La Mancha e tantos outros. Mas a Bíblia Sagrada, ela é diferente de todos esses livros, de qualquer livro que você possa ter lido, porque ela é palavra de Deus, é Deus falando conosco. O que Deus deixou registrado foi aquilo que ele falou. E a palavra de Deus, ela é atemporal. Perdão. O prefixo a significa sem tempo, ou sem, né? Sem, temporal, tempo. Então, sem tempo. Ela não fica presa em um tempo. Até porque Deus não é um ser temporal. Ele não está preso no século XXI, como ele não esteve preso no século 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 17 a.C. Deus, ele sempre foi e é, e a sua palavra também sempre foi e sempre será. Então, todas as vezes que lemos, meditamos na palavra do Senhor, é Deus falando conosco. E note, você que está me ouvindo, você já deve ter lido um texto 3, 4, 5 vezes. E todas as vezes que você leu, aquilo foi diferente. Você falou, pera lá, mas eu não tinha notado isso, eu não tinha percebido isso. Ou às vezes que você lê a palavra, muitas vezes por sinal, quase que todas, né? Quando nós realmente lemos com o coração quebrantado diante de Deus, então aquilo aquela palavra que nós lemos transforma-nos a ponto de nos fazer rejeitar a vida de pecado que nós temos vivido. Ela nos liberta, nos tirando da escravidão do pecado e nos levando para Cristo. O que a Bíblia faz? A Bíblia é como se ela fosse um GPS. Ela nos conduz para o caminho que nós devemos viver, o caminho que nós devemos andar. Ela nos tira da escravidão, ela nos diz, você não é mais escravo, nem do medo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da sua carne, da sua natureza pecaminosa, você não é mais escravo de Satanás, você não é mais escravo de ninguém, porque agora você é livre em Cristo Jesus. Paulo diz, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Visto, e aí ele diz, né, que ela foi entregue aos judeus e depois aos gregos, né, mostrando aí que ela foi entregue ao povo judeu, mas ela se expandiu, ela saiu das trincheiras, dos limites do judaísmo, ela avançou o mundo todo. E aí ele diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, aqui nós temos alguns pontos muito interessantes, pelo menos 4. Primeiro, Paulo fala da justificação pela fé. Esse versículo introduz
um tema que é importantíssimo, é muito caro para nós reformados, que é a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? A justificação pela fé é a crença de que as pessoas são declaradas justas diante de Deus, não por seus próprios esforços ou obras da lei, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós passamos a ter fé em Jesus Cristo, então a justiça de Cristo é imputada em nós, é transmitida a nós, de modo que toda a nossa culpa é retirada e a justiça de Cristo então nos faz andar neste mundo sem culpa. Uma forma mais reduzida, o que é a justificação? É a retirada da culpa. Nós não carregamos mais uma culpa pelos pecados que cometemos na vida. Mas ainda Paulo fala, dentro desse versículo, ele vai falar do Evangelho como revelação. E aqui é interessante que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, né? Ou seja, para entender melhor, né? Na boa nova de Jesus Cristo. O Evangelho é isso, é as boas novas de salvação. E essa revelação que nos permite viver pela fé. Então, nós vivemos pela fé porque nós recebemos uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar da morte eterna. Por isso, o Evangelho ele é a revelação de Jesus Cristo. Como o próprio João diz no Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para o seu povo das coisas que em breve vão de acontecer. O Evangelho é a revelação de que a justiça de Deus, né, nos revelada no Evangelho, mostra-nos que Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz, ele levou sobre si o nosso castigo, o nosso pecado, as nossas manchas, as nossas faltas, as nossas dívidas e nos libertou da escravidão. E aí ele vai dizer de fé em fé, né? O que significa isso? A frase de fé em fé aqui no versículo 17, ela indica que o processo da justificação é um processo contínuo, ou seja, ele começa com a fé que Deus nos dá e ele continua com a fé que nós teremos a vida toda, crescendo e se aprofundando cada dia com mais fé no Senhor. Então nós precisamos receber a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Porque senão não tem como a gente viver esse evangelho de fé em fé. E essa fé que é dada, o Senhor Jesus, ele então vai nos fortalecendo de modo que nós vamos crescendo em fé e vamos nos fortificando mais na pessoa de Cristo e louvando a Ele, então nos firmando na caminhada. E interessante que isso não pode ser obra humana, tem que ser puramente um ato de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, não só em Romanos, mas como em outras cartas, né? Mas em Romanos aqui, ele argumenta que a lei apenas revela o pecado. A lei tem só uma função, revelar o pecado do homem, punir o homem pelo seu erro, mas não tem poder de salvar. Qualquer lei do mundo, né? A lei de trânsito, não tem uma lei de trânsito que vem aqui, olha, você está sendo advertido, olha só, não faça mais isso. Não, a lei não vem para afrouxar, ela vem lá para multar, para nos dar ponto na carteira, e qualquer lei é assim. Se você infringir, você vai só receber as consequências. Paulo diz, a lei não tem poder para salvar, ela só é feita para punir. Mas a salvação é um presente de Deus para nós, que é recebido somente pela fé, e não é através de obras humanas. Nada do que a pessoa faça de bom, até porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras são consideradas como trapos de imundícia. Então, não é por obras que nós conquistaremos a salvação. Nós podemos fazer qualquer tipo de obras, boas obras. Podemos ser as pessoas mais santas e mais boazinhas neste mundo. Isso ainda é insuficiente para que nós sejamos salvos, porque salvação é um presente de Deus que é conquistada pela fé em Cristo Jesus. E então, nós fechamos com uma revelação histórica que nós podemos observar neste texto. Este versículo foi fundamental, foi assim primordial para a Reforma Protestante no século XVI, quando Martinho Lutero foi convencido de que a salvação não é pelas obras e sim pela fé. Por isso o texto encerra-se dizendo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos libertos, não há mais prisão que nos acorrenta, né? Não há prisão que nos prenda, nós somos libertados e não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou e nos deu fé para que nós vivamos de fé em fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, na salvação para a vida eterna.
meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Você que ficou conosco até este momento, até esse presente momento, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Na semana que vem voltaremos com o programa Reflexões com Deus, louvando e bendizendo o nome daquele que vive para todo sempre. Amém. A Rádio Nativa FM de